Prezados alunos, cordiais saudações. É uma satisfação continuar aí interagindo com todos nesse momento aí de cuidados com o Covid-19. Por favor, continue se cuidando. Tema da aula de hoje, Direito à Vida, o 7º encontro. E vocês vão receber o conteúdo dos slides, e aqui é só um início de conversa e tal, depois vocês devem ir lá para o AVA para fazer as atividades de lá, a partir das 19, entre lá para fazer as atividades, que é importante para registrar, enfim, a participação de vocês ali no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá. Direito à vida e como um norte para a gente conversar sobre esse tema. A vida como objeto do direito, direito à existência, direito à integridade física, direito à integridade moral, pena de morte, eutanásia, aborto, tortura. E José Afonso da Silva foi muito importante para construir aí esse caminho para falar sobre o direito à vida. Pois bem, a vida como objeto do direito. E José Afonso da Silva ensina que falar sobre o direito à vida é falar sobre processo vital, algo que inicia aí na concepção, então aí no encontro entre o espermatozoide e o óvulo, ali nos mamíferos e tal, ali começa o processo vital, ali se dá a concepção. E o ordenamento jurídico protege esse processo vital, esse desenrolar que termina quando há uma interrupção, seja espontânea ou não. E o artigo 4º, número 1, do Pacto de São José da Costa Rica diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei e, em geral, desde o momento da concepção. Então, puxa vida, é um direito humano fundamental que deve ser protegido por lei. A nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico protege desde a Constituição, está lá no artigo 5º caput, faz parte ali do quinteto de ouro, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à segurança, liberdade, enfim, está ali os 5 grandes direitos fundamentais, e direito à vida não poderia estar de fora. E o Pacto de São José da Costa Rica é um tratado de direitos humanos importantíssimo, o Brasil é signatário, é lei interna no nosso país e diz que a vida deve ser protegida por lei. Temos aí a Constituição, temos aí o Código Penal, temos aí uma série de legislações que protegem a vida. E, em geral, desde o momento da concepção, desde esse momento que nós vimos, vocês vão ver no slide que tem uma ilustração a respeito da concepção, muito bonita até. E, em geral, como está no Pacto de São José da Costa Rica, existe a possibilidade de interrupção? Existe. Então, a vida, como todo direito, não é um direito absoluto. Existem possibilidades onde se admite a interrupção desse processo vital. O Código Penal, por exemplo, traz, no caso de risco de vida para a mãe, no caso de estupro. E o STF interpretou na DPF 54, há uns anos atrás, que é possível interromper o processo vital, é possível interromper a gestação se for confirmada aí pela ciência médica o feto com anencefalia, não formou o cérebro, então a mulher, se quiser, pode interromper a gestação, se achar por bem levar a termo. É um direito que lhe assiste, mas se for observada aí a anencefalia, o STF
entendeu que é possível interromper a gestação e isso não configurar crime de aborto. Legal. Depois, ainda em vida, como objeto do direito, eu separei um texto de Paulo Freire, né? A vida humana tem algo a mais do que simplesmente existir. Então, Paulo Freire diz que mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo. O ser humano não quer só existir, não quer só viver, mas viver com dignidade. Isso é algo intrínseco a todo ser humano, só por fazer parte da família humana. Isso faz parte da nossa tradição judaico-cristã de sermos seres criados à imagem e semelhança de um ser supremo, criador, relacional, digno, e por sermos imagem dele, temos dignidade. Isso faz parte da nossa tradição judaico-cristã, isso impactou o mundo ocidental, isso está presente na nossa Constituição também. José Afonso da Silva ensina que falar de direito à vida é falar de dignidade da pessoa humana, de privacidade, de integridade físico-corporal, de integridade moral, é falar do direito à existência. E aí vem o próximo tópico aí, direito à existência é o direito de não ter interrompido o processo vital, senão pela morte espontânea e inevitável. José Afonso da Silva, em outra passagem, diz que a Constituição traz o que há de essencial em todos os ramos do direito. E por que a Constituição protege a vida? Porque a Constituição protege a existência, é que o Código Penal protege a vida humana. Tem lá a tipificação de crimes contra a vida, infanticídio, homicídio, feminicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, enfim, aborto. Porque a Constituição protege a vida, é que o Código Penal tipifica essas condutas como crimes. Direito à integridade física seria o terceiro tópico aí do nosso bate-papo. Agredir o corpo humano é um modo de agredir a vida, pois essa se realiza naquele. Texto que eu extraí ali do José Afonso da Silva. E, puxa vida, se nós formos na Constituição, por exemplo, o artigo 5º, inciso 3, diz: ninguém está submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso 49 do artigo 5º da Constituição Federal diz: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E o Código Penal pune as lesões corporais. Então, por que o Código Penal pune as lesões corporais? Porque a integridade física ela deve ser protegida, porque a vida se realiza, agredir o corpo humano é um modo de agredir a vida, pois a vida se realiza no corpo humano. Então, essa aqui seria uma forma aí de pensar esse direito à integridade física. E ainda em direito à integridade física, um tema: é lícito ao indivíduo vender, alienar membros ou órgãos de seu corpo? Não. E a resposta está expressamente no artigo 194, parágrafo 4º da Constituição Federal. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado, proibido, qualquer tipo de comercialização. Legal. O quarto tópico, direito à integridade moral, e a nossa Constituição empresta muita atenção, muita reverência à ideia de integridade moral.
Isso se registra lá, por exemplo, nos artigos 5º, inciso 5 e 10. Depois, com calma, vocês deem uma olhadinha nesses dispositivos. A nossa Constituição tem como algo da maior importância a ideia de integridade moral. Um texto aí. A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integram a vida humana como dimensão imaterial. Ela e seus componentes são atributos sem os quais a pessoa humana fica reduzida a uma condição animal de pequena significação. Então, os próprios direitos fundamentais representam, conforme José Afonso da Silva, situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não vive, não convive e muitas vezes nem sobrevive. E dentro desses direitos elementares, a moral, ok? Pena de morte, um Estado que a Constituição traz que a vida como direito fundamental seria contraditório se tivesse na sua legislação a pena de morte. A nossa Constituição não admite pena de morte, a não ser no caso de guerra declarada. Isso está lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A. Seria o caso de tirar a vida de quem traiu a pátria num momento tão ímpar aí de guerra declarada, algo que não se vislumbra aí no horizonte do nosso país, mas temos que ter isso em mente, a possibilidade de pena de morte só no caso de guerra declarada, mas o nosso ordenamento não admite, o nosso ordenamento harmônico aí com legislações internacionais de proteção de direitos humanos não admitem pena de morte. O texto depois vai falar de eutanásia, a morte misericordiosa. É possível no ordenamento jurídico brasileiro tirar-se a vida, ainda que com consentimento da pessoa que está ali sofrendo? Não. Nosso ordenamento jurídico não permite isso. O item 7, aborto. O nosso ordenamento não admite o aborto. É possível a interrupção da gestação em 2 casos, segundo o Código Penal, no caso de estupro, gestação proveniente de estupro e risco de vida para a mãe. E, há uns anos atrás, na ADPF 54, a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, o STF interpretou que se a mulher quiser interromper a gestação quando houver o diagnóstico ali de anencefalia, não formou o cérebro, ela tem esse direito. Se quiser levar a termo a gestação, é um direito dela também. Então o STF interpretou dessa forma, tomando de empréstimo aí o conceito de morte cerebral que existe na Lei 9.434 de 97. Pessoal, essa foi linhas gerais da aula. Eu vou pedir por gentileza agora que vocês se dirijam ao AVA, vai ter uma série de exercícios lá, de atividades, é importante que vocês façam. E eu vou estar online, né, no período da aula para tirar dúvidas. E é isso aí, valeu pessoal!